Graça e paz, irmãos. Uma abençoada noite a todos. Jesus, no seu famoso Sermão da Montanha, ele afirmou que ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la. E dentro do cumprimento da lei, ele nos ensinou não apenas aquilo que já Deus havia revelado no Velho Testamento, né? Ele próprio também é coautor, não repetindo apenas aquilo que já fora registrado, mas ele vem dar o espírito da lei, o que representa de fato a lei e o objetivo de Deus, trazendo e fazendo com que fosse registrado aquele ensino para o bem-estar do seu povo que precisava de normas, de regras, e regras que fossem parte da própria essência e fizessem parte do próprio caráter de Deus. No capítulo 5 de Mateus, Jesus diz o seguinte com relação ao homicídio, a partir do verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás daqui enquanto não pagares o último centavo. Amém. Nós vamos orar, depois nós vamos para o momento de louvor ao nosso Deus e voltamos para continuar o estudo na palavra do Senhor. Ó Deus, que bom é termos a Tua palavra para encontrarmos aqui a expressão da Tua vontade. E aqui encontramos tudo aquilo, Senhor, que diz respeito à nossa vida no relacionamento com o Senhor, a nossa vida no relacionamento que devemos ter uns com os outros. Continue, nós pedimos, a nos ensinar, Pai, a clarear o nosso entendimento e a nos dar a condição necessária para aprendermos a Tua palavra, a força necessária para colocarmos Tua verdade em prática. Nos ilumine, cuide de nós e abençoe, mais uma vez te pedimos, os nossos irmãos que estão internados e carecem tanto do Teu cuidado. Abençoe a cada um e proteja-nos, ó Deus, segundo a bênção do Teu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, vamos louvar ao nosso Deus e já voltamos. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor,
Nos 10 mandamentos que temos estudado, Deus tem nos ensinado o valor dos relacionamentos. Tem ensinado a nós que, essencialmente, nós vivemos nos relacionando. Nós nos relacionamos, acima de tudo, com Deus, Ele está nos ensinando isso. Ele nos ensina que o nosso primeiro relacionamento, mais importante e fundamental para a nossa vida, deve ser o relacionamento com Ele. Um relacionamento que implica nos nossos deveres para com Deus, nas nossas obrigações para com Ele. E este relacionamento, ele tem a sua extensão nos relacionamentos que nós vivemos uns com os outros. Os nossos relacionamentos com as pessoas mais próximas, ou até mesmo o nosso relacionamento com aqueles que esporadicamente chegam até nós. No último estudo, estudamos um pouco do 5º mandamento, que fala sobre a relação de honra aos pais, de respeito aos pais. Uma questão de obediência aos pais no Senhor. E hoje nós continuamos com o estudo da palavra de Deus, olhando o 6º mandamento. Ele diz: não matarás. Vamos lembrar que o povo de Deus estava reunido no deserto, muito bem organizado, em 12 tribos, divididos assim. E quando Deus, então, estabelece a construção do tabernáculo para ali centralizar a sua presença no relacionamento com o seu povo, as tribos, elas foram organizadas em volta do tabernáculo de 3 e 3, 3 em cada lado, formando um quadrado. E as tribos que estavam no centro das 3 que estavam em cada uma das laterais, elas comandavam, elas orientavam a forma como deveria o povo caminhar quando então eles levantassem acampamento e saíssem de um lugar para o outro. E meus irmãos, no meio desse mundaréu de gente, estimativa de mais de 1,5 milhão de pessoas, eles precisavam aprender a viver juntos, precisavam aprender o respeito, mas precisavam aprender o respeito não por temor um ao outro, mas o respeito diante da visão que Deus estabelece dos relacionamentos de uns para com os outros. Então a segunda parte dos 10 mandamentos, essa segunda parte diz respeito à maneira como devemos nos relacionar uns com os outros e as nossas obrigações de uns para com os outros também. Então o 6º mandamento, ele nos diz: não matarás. Vamos olhar, vamos examinar esse mandamento juntos agora. Êxodo capítulo 20, verso de número 13. Não matarás. A ênfase desse mandamento, ela não está simplesmente no fato de não tirarmos a vida de alguém, mas ela diz respeito à valorização e à santidade da vida. Vamos lembrar que o caráter negativo do não fazer traz a nós aqui não um sentido negativo, mas um sentido positivo. Não matarás não significa simplesmente não tirar a vida de alguém, mas entender, segundo Deus, o valor que uma vida tem. Objetivamente, Deus ele ordena que tirar a vida de alguém é pecado. Ele, de maneira muito clara, faz isso quando ele dá essa ordem dentro do 6º mandamento. Ninguém, meus irmãos, nenhuma pessoa, ela carrega consigo o direito de tirar a vida de uma outra pessoa. De forma nenhuma. E nós vamos ver que, apesar de muitos entenderem que há contradição na palavra de Deus, nas ordens de Deus, nós não encontramos essa contradição quando nós entendemos
o motivo pelo qual Deus determina, às vezes, valores que parecem antagônicos, que parecem contrários, que parecem contraditórios. Quando Deus ordena a Israel, né, que a pena capital fosse exercida, ele não está se contradizendo quando ele diz não matarás. O que Deus está fazendo aqui é estabelecer a sua relação de justiça. Esta foi a forma que Deus usou para executar a sua justiça quando o mandamento não matarás fosse quebrado. Aí entra a lei do olho por olho, dente por dente. Né? Se você fizer, também sofrerá castigo semelhante. Então, quando as Escrituras afirmam que aquele que matar seria passivo de morte também, temos aqui a pena capital, ela não estava absolutamente estabelecendo uma relação contraditória, afirmando que morte ela pode acontecer numa situação sim ou noutra não. O que Deus está fazendo aqui é dizer que a morte não deveria ser algo praticado por alguém no sentido de assassinar, de matar o outro, em detrimento do valor da sua própria vida. Quer dizer, a sua vida tem valor? A do teu semelhante também. Então pense bem antes de tirar deliberadamente a vida dele, porque no tirar da vida dele você também dará em resposta a sua própria vida. Nós vamos, irmãos, examinar juntos hoje, dentro das Escrituras, duas situações bem próprias e bem específicas que tratam da quebra desse mandamento e tratam também da obediência a esse mandamento. Uma dessas situações, ela estará relatando o acontecimento entre Abel e Caim, e o outro a outra situação entre Davi e Saul. A santidade da vida e o não matarás. O primeiro aspecto que temos aqui. Irmãos, o valor da vida, a santidade da vida, a preciosidade da vida, ela vem com uma determinação divina e ela vem em cima de um fundamento. A inferência desse mandamento, meus irmãos, é que todas as ações, todas, que prejudiquem a integridade física de alguém, são passos iniciais, são pontos que dão partida, é o start para atentar contra a vida de alguém, quebrando o sexto mandamento. Nós inferimos dele que qualquer ação que vai prejudicar alguém, meus irmãos, é o primeiro passo para a quebra desse mandamento. Essa, quando nós olhamos para aquela época, era uma visão muito presente na vida das pessoas que viviam paralelas ao povo de Israel. Quando Israel entra pelas portas de Canaã, isso fica muito evidente. Aquele povo, os povos que estavam à volta, os jebuseus, os fariseus e tantos outros que habitavam a terra de Canaã e a circunvizinhança, elas não valorizavam a vida como precisaria, como precisava, como deveria ser valorizada. Meus irmãos, nós observamos que, assim como o povo não cristão, ou o povo que não era o povo de Deus, o povo de Israel, olhando para o Velho Testamento, não dava grande valor à vida, nós observamos, meus irmãos, que ainda hoje o valor da vida, o valor à vida, ele não tem sido tão significativo como deveria. O não matarás, ele se banalizou dentro da nossa época, dentro do nosso tempo.
E parece que a morte é uma coisa natural, no sentido não apenas de fim da vida biológica, que naturalmente acontece, independente da idade, mas com as dificuldades naturais, com enfermidades, acidentes, algumas coisas assim. Mas os incidentes têm sido frequentes, e esses incidentes têm tirado a vida das pessoas como se tirasse uma folha de papel que estava presa no espiral de um caderno. Há alguns anos atrás, eu estava lendo sobre uma determinada cultura indígena, e essa cultura ela tinha uma característica muito particular. Crianças que nasciam com algum defeito físico, ou até mesmo crianças que eram gêmeas, elas eram sacrificadas. Há um relato de um missionário que teve grande dificuldade porque resgatou uma dessas crianças e acabou adotando-a. E uma dessas crianças, ela nasceu, era gêmea. E dentro daquela cultura, eles entendiam que uma delas personificava o bem e a outra o mal. E assim eles sacrificavam uma para ficar com a outra que personificaria o bem. E eles faziam isso, meus irmãos, enterrando essas crianças. Naquela cultura, eles enterravam essa criança e deixavam ela morrer. Uma outra cultura acontecia da mesma forma. Era enterrada ou era abandonada no meio do mato. E a gente observa que as culturas, sejam elas, como dizemos, mais civilizadas ou não, elas têm uma visão em que a vida ela é valorizada, mas parcialmente. E nós temos muitas culturas que têm sido genocidas, muitas culturas que têm matado pessoas simplesmente porque entendem que ali a vida não deveria se desenvolver ou acontecer. Nós vemos um tempo, meus irmãos, que retrata para nós o quanto a vida tem sido banalizada, quanto ela tem sido desprezada. Nós vemos isso nesse grande aumento que está se tendo da criminalidade, da violência dentro do nosso tempo. Imagens que são vistas em reportagens mostram simplesmente uma pessoa virando a arma e atirando contra alguém simplesmente por atirar. Faz o assalto e, pegando aquilo que quer, dá um tiro na pessoa. O fundamento escriturístico para a proibição do assassinato vem ligado diretamente a Deus. Vem ligado à criação do homem por Deus. Vamos lembrar que as Escrituras afirmam que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Gênesis 1:26 diz isso. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Meus irmãos, a proibição, ela vem pela valorização da vida. E essa valorização da vida vem diretamente do que Deus nos deu, do que Deus nos estabeleceu, quando fez a cada um de nós e deu-nos a própria vida. Nós vamos olhar nas Escrituras e quando nós falamos na quebra desse mandamento, meus irmãos, vemos que Deus o classifica como um pecado. E não somente classifica como um pecado, mas ele ensina a punir de maneira muito dura a quebra do mandamento. Vejam em Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu,
porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha só, se alguém matar alguém, morrerá pelo ato que cometeu. Qual é a razão para isso? A razão está na própria Escritura, que diz que Deus fez o homem segundo a sua própria imagem. Vejam que os princípios que nós encontramos dentro das Escrituras ligam-se ao próprio ser de Deus, ao seu caráter, ao seu comportamento moral dentro da essência da sua própria divindade. E mostra que o valor que há em Deus, ele também leva para os relacionamentos de cada um de nós. Nós vamos olhar o primeiro ponto que afirmei lá no início. Primeiro assassinato. Caráter e a desobediência de Caim. Conhecemos a história, né, de Abel e Caim, conhecemos a história do seu assassinato. Os dois primeiros filhos de Adão e Eva, e depois do pecado. Dentro das Escrituras, nós temos este como sendo o primeiro, mais duro registro do resultado da desobediência de Adão. Então vamos ver esse assassinato e vamos entender a motivação de Caim ao assassinar o seu próprio irmão. Onde está esse registro? Em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 16. Ali nós temos o registro dessa história. Ali nós temos a narrativa que fala-nos a respeito deste triste episódio registrado dentro das Escrituras. Esse foi um ato, meus irmãos, que aconteceu antes de Deus ter formalizado, ou seja, Deus ter dado a lei moral de maneira oficial e formal a nós, através do povo de Israel, no monte, através de Moisés. Então nós vemos que esse incidente, ele acontece antes de Deus ter tornado clara a sua vontade dentro do respeito que um deveria ter para com o outro. Mas esta vontade, mesmo não tendo sido revelada, ela já era vontade de Deus e vontade que, quebrada, ela seria condenada. A lei moral de Deus, ela não muda, meus irmãos. Por que não? Porque ela reflete o caráter de Deus. Porque ela reflete a sua justiça. Então, a lei de Deus, ela sempre existiu, mesmo antes da criação. Na criação, ela começa a se tornar conhecida. Deus nos cria e ela começa a se tornar conhecida por nós à medida que Deus se fez conhecedor. Ele quis ser conhecido e quis que sua vontade fosse conhecida. O registro, meus irmãos, ele vai acontecer com um propósito. O propósito de ensinar que é errado pessoas matando pessoas. Deus mostra na sua própria palavra que ele abomina a violência que se estabeleceu na terra depois de Adão. Ele não se alegra nisso, ao contrário, ele abomina esses atos violentos que a humanidade passou a viver depois do pecado em Adão. Evidente, Deus é conhecedor de tudo isso, não há dúvida alguma. E analisando o capítulo 4 e os versos de 1 a 16, nós vamos aprender algumas coisas. Nós vamos destacar do texto, vamos pontuar desse texto valores que podem nos ensinar sobre o nosso relacionamento com as pessoas dentro do sexto mandamento. Começamos com o pecado de Caim.
Afirmar que o pecado de Caim foi um ato de desobediência não é nenhum exagero, meus irmãos. Não é nenhum exagero, conhecendo o que posteriormente foi dito a respeito da atitude desses dois homens, particularmente com relação à atitude de Caim. Deus havia, de alguma forma, já prescrito a maneira como ele queria ser adorado. Isso já era algo conhecido pela forma como eles vieram e adoraram ao Senhor. Caim, ele resolveu fazer as coisas da sua maneira, do seu modo, do jeito que ele achou que deveria fazer. Afinal de contas, não é? Ele era um agricultor, trouxe das suas iguarias para serem oferecidas a Deus, e desta forma parece que ele não deu muito valor ao que o próprio Deus havia dito com relação à maneira de adoração que ele queria receber. Meus irmãos, ele faz as coisas do seu modo, da sua maneira, do seu jeito. E quando a palavra de Deus é desprezada, meus irmãos, fazemos as coisas como nós queremos ou como nós bem entendemos, nós vemos que nós não estamos tão distantes de Caim. Nós não estamos tão longe dele, não. Deus disse: eu quero desta forma. Nós fazemos da forma como bem entendemos. Nós não estamos tão longe, não, meus irmãos, da atitude de Caim, quando ele oferece sacrifício a Deus naquele ato de adoração e naquele ato de culto. Sabe uma coisa que nos intriga? É a questão do coração. Hoje, é tão comum nós ouvirmos a expressão "isso é de coração", que parece que aquilo que é feito de coração agrada a Deus, independente da maneira como se faça. Isso não é uma realidade, não é uma verdade. Olha, estou fazendo isso aqui para Deus, isso é de coração, se é de coração, Deus aceita. Eu acredito que Caim ofereceu de coração aquele sacrifício a Deus e Deus não aceitou. Não parece que o coração de Caim não estava no sacrifício que ele estava oferecendo. E vejam, não houve da parte de Deus a aceitação dele. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Olha, eu estou fazendo para o Senhor e isto é de coração. E Deus vai aceitar porque eu estou fazendo de coração. Não tenha certeza, olhe para as Escrituras. Nós vamos ver muitas situações, nós vamos ver muitos atos que Deus simplesmente não aceita. Mesmo sendo de coração, muita coisa que fazemos não é feita segundo, meus irmãos, a maneira como Deus disse que deveria ser. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Afinal, ele parecia sincero nos seus propósitos. Por quê? A questão que envolve a rejeição do sacrifício de Caim, ela vai bem mais longe do que a gente imagina. Não foi uma simples preferência, um simples capricho divino. Não foi isso. Deus caprichosamente aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Um capricho de Deus. Não foi assim. Deus não foi simplesmente caprichoso, rejeitando a Caim sem razão. Havia por trás, sim, motivo para Deus rejeitar o sacrifício de Caim e aceitar o sacrifício de Abel. Meus irmãos, a essência dos sacrifícios
que foram oferecidos, que são oferecidos, e hoje, apesar de haver uma diferença na forma, mas a essência permanece, ela se liga de uma maneira muito forte ao caráter daquele que está oferecendo. E compreender o caráter de Caim é importante para nós compreendermos exatamente, ou pelo menos dentro daquilo que nos é possível aqui no nosso tempo, o que se passou naquele instante entre Abel, Caim e Deus. Nós temos textos das Escrituras que vão nos ajudar a entender essa situação. Né? Nós temos textos que vão nos ajudar a entender a procedência do sacrifício de cada um desses dois irmãos. Começamos em Hebreus. Ali a gente já vai inferir algo. Hebreus 11:4 mostra que o sacrifício que foi oferecido por Caim não foi um sacrifício provindo da fé, como foi o sacrifício de Abel. Olha o texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, o sacrifício de Abel, ele veio em razão do que ele cria com relação ao que Deus havia dito. Então, Deus havia dito que havia uma forma para que o sacrifício fosse realizado. Abel creu no que Deus disse, foi e ofereceu o sacrifício segundo o que Deus houvera dito. Vejam a continuação. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também foi, mesmo depois de morto, ainda fala. O sacrifício de Caim, ele não foi fruto de fé. Não foi fruto, meus irmãos, de um coração que creu na maneira como Deus determinou o que estava acontecendo. Sempre é bom lembrar que fé não significa aquilo que eu quero crer, mas significa crer naquilo que o Senhor me disse que é e como eu deveria viver aquilo que Ele disse que é. Então é diferente. Não é subjetivo, é objetivo. Não é o que eu acho, mas é o que Deus diz. Se Ele diz, então eu confio. Se eu confio, essa relação de confiar e crer é a relação da fé. O que Hebreus diz é que, de alguma forma, Deus disse como o sacrifício deveria acontecer. Abel creu e foi fazer como Deus havia lhe dito. Caim ouviu e não creu. Ou simplesmente não deu sentido e não deu valor àquilo que Deus havia dito e fez a coisa da maneira como ele bem entendeu. Sincero no seu coração? Acredito que sim. Verdadeiro em sua fé? As Escrituras dizem que não. Porque apesar de ter feito e ter trazido possivelmente o melhor que ele tinha, não foi o que Deus disse que deveria acontecer. Verso 6 do capítulo 4 de Gênesis. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Vemos aqui o caráter e a predisposição desse homem. Uma coisa que é importante: Deus não aceitou o sacrifício. Ao invés, meus irmãos, de se humilhar diante de Deus
o Criador, diante de Deus, ao invés de chegar a se humilhar e pedir perdão pelo ato que ele cometeu, não, ele foi irado com Deus. E deve ter ficado também enciumado e irado com o seu irmão, que foi aceito por Deus. O que faz aqui Deus, senão, diante dele mesmo, Deus abriu o seu coração para que ele pudesse ver dentro de si o que é que estava fervilhando ali. Deus estava, meus irmãos, tirando a capa do coração de Caim e revelando de fato o que estava dentro dele. O que deveria fazer Caim? Se dominar, não é? Autodomínio, meus irmãos, o domínio próprio é de responsabilidade de cada um de nós. Aquela tal síndrome de Gabriela não pode tomar conta da nossa vida, né? Síndrome de Gabriela, aquela novela de Jorge Amado, né, que dizia: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Né? É alguém que diz: eu sou desse jeito mesmo, nasci assim, é o que eu sou e eu vou ser sempre assim. Meus irmãos, isso não funciona com Deus. A síndrome de Gabriela não pode fazer parte da nossa vida. Eu nasci assim, tá? Eu vivi assim, mas eu não preciso ser sempre assim. Minha vida não precisa ser sempre dessa maneira. Ao invés de se humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus, mudar a direção da sua vida, nós observamos Caim inflamando ainda mais o seu coração contra Deus e contra seu irmão, ficando irado. Olha o que a gente tem registrado no verso 8. Meus irmãos, esse caráter, essa predisposição de Caim, ela resultou em algo extremamente ruim para a sua própria vida. Olha o que resultou do coração irado desse homem. Olha o que resultou da sua falta de domínio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O coração irado e alguém que não quer dominá-lo, meus irmãos, está sujeito a fazer algo que pode se arrepender amargamente no minuto seguinte da sua própria vida. As Escrituras nos dizem que Caim, ele era, podemos chamar assim, um filho do maligno. Olha 1 João que diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim. Caim era maligno e assassinou seu irmão. Por que ele assassinou seu irmão? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justa. Sabe por que ele assassinou Abel? Ele assassina Abel porque o seu coração era um coração maligno. Porque os seus atos não eram atos justos segundo Deus, mas eram atos ou obras más. Significa que aquele sacrifício que ele ofereceu não foi um sacrifício digno de justiça, ou um sacrifício justo, porque ele tinha um coração maligno. João diz que Caim, ele era filho do maligno, significando que ele não tinha, meus irmãos, o seu coração em Deus. O coração dele não estava em Deus. E Deus não estava dentro do seu coração. Caim era do maligno. Alguém que não tinha o coração em Deus. E que estava dando ouvidos à voz de Satanás.
Quando a gente fala sobre isso, nós falamos sobre ganância. E a ganância é perigosa, meus irmãos, porque a ganância, ela nos leva a querer mais e mais para nós mesmos. Nos leva até mesmo à cobiça. Isso nós vamos ver mais à frente. Judas descreve o caminho da ganância de Caim, descrevendo-o como o caminho dos ímpios. Judas faz isso no versículo 11 da sua pequena carta. O caminho dos ímpios é caminho cheio de ganância, meus irmãos. E vamos lembrar que a ganância ela traz prejuízo para a pessoa. Judas 11 nos fala sobre isso. Um mau exemplo que foi imitado. Por que foi imitado? Olha, irmãos, quando a gente diz imitar, não é simplesmente ter alguém olhar e fazer exatamente como ele faz. Mas aqui significa que Caim, ele abre a porteira do caminho que a humanidade passou a trilhar depois dos seus pais. A Bíblia diz que a terra se enche de piedade e corrupção. A impiedade toma conta. E a violência, ela se esparrama, a imoralidade toma conta de uma maneira tão grande que Deus executa juízo sobre toda a humanidade e só sobra Noé e a sua família, porque todos os demais são destruídos por Deus. Viraram acúmulo de matéria orgânica. Deus destrói a todos. Aqui está um mau exemplo que não pode ser imitado. Um mau exemplo que mostra o prejuízo diante de Deus das atitudes. Um homem mau, filho do maligno, ganancioso, afinal de contas, né? Ele queria ter a preferência, a primazia. E nós vemos que a humanidade caminha no mesmo curso. E a humanidade, ela é impiedosa, ela é corrupta, ela é violenta, ela é má, se não se voltar aos caminhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus só não exerce seu juízo hoje da mesma forma, meus irmãos, porque ele promete, ele jura por si mesmo não destruir toda a carne mais. Senão nós teríamos dilúvio sobre dilúvio aí por de tempo em tempo. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. É o juízo de Deus estabelecido aqui. Quando a gente olha então, saímos de Caim e Abel e vamos para Davi e Saul, nós vamos ver, meus irmãos, algo contrário acontecendo. Os capítulos 24 e 26 registram dois episódios muito particulares na vida de Davi e Saul. São duas situações em que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Duas vezes. Saul estava perseguindo Davi, estava com sede de morte sobre Davi, e duas vezes Deus coloca Saul nas mãos de Davi, e Davi se recusa a não quebrar o sexto mandamento e a não matar aquele que era o primeiro rei de Israel. Uma coisa que é importante é nós observarmos o contexto histórico todo. Davi, ele estava fugindo de Saul. Samuel já havia ungido Davi para ser o próximo rei de Israel. E Saul, inflamado por muitas pessoas e pelo seu próprio coração, ele sai à caça de Davi e ele sai para matar Davi.
E a Bíblia diz que ele sai com 3.000 homens bem preparados, homens que estavam acostumados à batalha. Davi tinha com ele 600 homens. Quer dizer, tinha um quinto do exército de Saul. Um exército bem armado, bem preparado, contra 600 homens que estavam com Davi, mas não eram homens preparados, treinados, muitos até eram mercenários, mas não estavam equipados para um combate. Seria a morte certa para todos eles. As Escrituras vão mostrar para a gente que durante todo esse tempo, a cabeça de Saul ela ficou obcecada pela vida de Davi. Ele passou a concentrar-se simplesmente em matar Davi. Ele queria tirar a vida de Davi de qualquer jeito. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve no deserto de Sife, em Oreza. E ainda, sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Meus irmãos, Davi estava amalucado, Saul estava amalucado querendo matar Davi. Ele estava sofrendo risco de morte. Saul o estava perseguindo para pôr fim à sua própria vida. Uma coisa que eu disse ainda há pouco, que é importante. Davi já tinha sido ungido o próximo rei de Israel. Ele sabia que ele seria o próximo rei de Israel. Samuel havia lhe dito isso vindo da parte do próprio Deus. Uma tentação enorme para Davi, não é? Por quê? Uma tentação forte, porque agora, tendo sido ungido como rei de Israel, meus irmãos, quanto antes Saul morresse, mais rápido ele assumiria o trono. Uma tentação enorme, não é? Quanto mais cedo morresse Saul, mais cedo ele assumiria o governo de Israel. Mais cedo ele assumiria o trono. E mais cedo acabaria essa perseguição e ele teria o seu coração sossegado. Saul estava atormentando Davi. Estava indo atrás de Davi, estava caçando Davi. Davi estava sem sossego, não havia onde ele estivesse que mensageiros não viessem até Saul e dessem o relato de onde ele estava. Só que, meus irmãos, no meio dessa situação toda, nós encontramos aqui um homem segundo o coração de Deus, um homem que temia ao Senhor, acima de todas as coisas. Por esse temor, Davi decide que ele não mataria Saul, que ele não pecaria contra Deus, matando aquele que era ungido do Senhor. É interessante que no primeiro episódio, no capítulo 24, acontece algo interessante. Davi estava escondido dentro de uma caverna com seus homens e Saul ele entrou para fazer suas necessidades dentro da caverna. E os homens viram a Saul, reconheceram a Saul, falaram para Davi: essa é a oportunidade. Davi foi, cortou um pedaço do manto de Saul, a capa que ele usava, e depois ele mostra: você teve na minha mão. Mas é interessante que Davi se arrepende até de ter feito isso. Um homem que tinha um temor a Deus que era muito profundo. Olha só, sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu
que se levantassem contra Saul, retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Vejam a diferença, meus irmãos, entre Caim e Davi. Caim fica irado, Davi arrependido. O respeito para com Deus que Davi tinha era muito grande. A sua profundidade, meus irmãos, é vista nesses atos. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos. Esse é o segundo momento, quando eles entram pelo acampamento, ele e Abissai, chegam até onde Saul estava dormindo, a lança estava enfincada de lado, a bilha de água estava do lado, e Abissai pede a Davi para matá-lo. Eles, com um só golpe, não precisarei de dois. Eu coloco fim à vida de Saul. Davi disse não. Eles pegam a lança, a bilha, e vão embora. Por temor, meus irmãos, e respeito ao Senhor. Como aconteceu com Davi, nós também devemos ter respeito aos mandamentos do Senhor. Devemos ter respeito, devemos ter temor. Nós não podemos ser diferentes do que foi Davi com relação à verdade de Deus, aos seus mandamentos, ao respeito e ao temor ao Senhor, o que infelizmente no nosso tempo tem se perdido de uma maneira muito grande no meio do povo do Senhor. Nós devemos andar, meus irmãos, nos passos que o próprio Deus traçou para o nosso bem. Ele traçou os caminhos dos seus mandamentos, é para o bem de cada um de nós. Isso tudo por amor a Ele, o Senhor que é o nosso Deus. Tudo isso, meus irmãos. E quando nós olhamos para o texto que eu acabei de ler, aqui no início, né, quando Jesus fala sobre o sexto mandamento, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. Nós entendemos que o não matarás não se limita a simplesmente um assassinato nos moldes do que encontramos quando alguém dá um tiro, uma facada ou algum outro ato assim que tira a vida de alguém. Jesus ensina para nós que por trás dessa expressão não matarás, tem algo que nós precisamos tomar muito cuidado e que alimenta o coração e leva, meus irmãos, a atitudes de profundo desagrado a Deus e de prejuízo a nós no relacionamento que temos com os outros. Meus irmãos, alimentar o ódio do coração só vai fazer com que o prejuízo se instale dentro da nossa própria vida. As mágoas que temos e somos magoados, sim, tantas e tantas vezes, elas só vão alimentar, meus irmãos, o nosso coração e elas não vão valorizar a vida. Ao contrário. Nós observamos que é muito fácil alimentar e valorizar as mágoas. E é o que a gente tem visto acontecer hoje. Pessoas alimentando as mágoas e no alimentar a mágoa, o ódio, tem crescido e isso tem resultado em desarmonia. Uma coisa que é importante, Jesus ele dá mais um passo em direção à compreensão do que significa o não matarás. Como ele faz isso? Ele mostra que o sexto mandamento ele pode ser quebrado simplesmente
quando alimentamos ódio por alguma pessoa. Não precisamos dar um tiro nela, mas basta que nós alimentemos em nosso coração ódio para com o nosso irmão, para quebrarmos esse mandamento diante de Deus. É o texto que nós lemos no início. Os antigos disseram: não matarás. Ele diz: aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamá-lo tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A importância do respeito que devemos ter de uns para com os outros é a ênfase que Jesus dá quando ele fala do sexto mandamento. Ele vai muito além do simples não matarás e mostra que a atitude de desrespeito para com as pessoas, ela leva à quebra desse mandamento. De acordo com o nosso grande mestre, o não matarás não significa simplesmente não tirar a vida de alguém. Antes de tudo, meus irmãos, significa que nós temos que respeitar a vida das pessoas. Devemos respeitar a integridade de cada um. Isso não precisa ser um ato físico onde a vida de alguém é tirada. As nossas atitudes com as pessoas podem levar-nos a pecar contra o nosso Deus. Irmãos, uma coisa que é muito importante: os nossos desafetos, eles afetam diretamente a nossa relação de adoração, a nossa relação com o nosso Deus. Jesus, ele faz essa afirmação: antes de chegar-se a Deus, vai, resolva os seus desafetos com o irmão que tem alguma coisa contra você. É interessante que ele diz: se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele, resolve, depois vem e adora. A relação é um pouco invertida do que socialmente nós temos. Se alguém peca contra você, ele que vem. Jesus, ele diz: se ele peca contra você, vai lá e resolve. Aí com seu coração em paz você vem e cultua, você vem e adora a Deus. Estamos tendo os afetos resolvidos, meus irmãos. Uma pergunta, né? O nosso coração em relação aos nossos irmãos hoje, como ele está? Não pense simplesmente irmãos de igreja, mas as pessoas que estão à sua volta. Todo mundo que te cerca. Como é que está o coração com relação aos irmãos em Cristo, a família da fé, as pessoas do trabalho, as pessoas da escola? Como é que está o coração em relação a eles? Porque isto reflete diretamente no relacionamento que se tem com o Deus Todo-Poderoso. Vamos terminar? Primeiro, hoje, pensando no nosso contexto, o valor que se dá à vida tem sido muito pequeno, e refiro à vida biológica. As mortes têm sido muito grandes, né? Tem se banalizado a vida quando, em tantos momentos, nós vemos crianças que são abandonadas para morrer, crianças recém-nascidas e bem recém-nascidas. Quando se valoriza tanto a discussão com relação ao aborto no sentido de aprovar, meus irmãos, colocando um coroar de toda essa questão, está aqui no que Jesus disse. O grande valor que existe entre os desafetos, entre pessoas que estão juntas, entre os irmãos. A gente acha que tudo isso é normal e que não tem problema nenhum viver com os desafetos. Para Deus tem sim. E como tem. Uma pergunta para a gente terminar. Você já matou alguém hoje?
Você vai olhar para mim e falar, pastor, que pergunta tola. Essa pergunta, ela vai ser destrinchada numa história. História que um pastor contou. E uma história que tem o seu fundamento. Né? Falando sobre o não matar, em uma determinada situação e contexto, um pastor disse que nós somos assassinos, porque nós matamos pessoas à nossa volta, não com uma arma de fogo, com uma arma branca, ou com qualquer outro instrumento que possa tirar-lhe a vida, mas com um único instrumento, a nossa língua. O que Jesus disse? Você falar mal de alguém, se você usar sua língua de maneira indevida para com o seu próximo, o seu semelhante, você quebra o sexto mandamento. Você está matando o seu irmão, conservando-o com vida. Quando eu faço essa pergunta, você já matou alguém hoje? Ela está no contexto das palavras de Jesus, quando ele diz: os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém disser alguma coisa imprópria contra teu irmão, este já o terá matado diante de Deus com as suas próprias palavras. É para a gente pensar, é para a gente refletir. Deus os abençoe. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o nosso irmão Cristiano, cantando a Leito Céu Azul, e depois encerramos com uma oração e a bênção apostólica. Além do azul, belas mansões me aguardam. Um lar feliz que pela fé já posso ver, onde reina a eternal alegria. Descanso, enfim, além do azul, eu hei de ter. Além do azul, não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores se ouvirão. De ouro, santos lá irão andar. Além do azul, um dia enfim irei morar. A cada instante ansioso espero o dia em que o mundo em seu lamento irei deixar pra morar com os anjos na glória. E de Jesus o rosto meigo contemplar. Além do azul não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores se ouvirão. De ouro, santos lá irão
Nosso Deus, é bom olharmos para a palavra do Senhor e termos essa certeza. Enquanto estamos aqui, Pai, nossa vida vai sofrer sempre desafios após desafios com relação aos mandamentos do Senhor, e são verdade para a nossa vida hoje, como foi para a vida do teu povo no passado e como será na vida do teu povo no amanhã. Porque, Deus amado, o que o Senhor está nos revelando é simplesmente essência, teu caráter santo, que o Senhor nos dá a conhecer e quer que nós os pratiquemos. Nos abençoe e tire-nos, ó Deus, da secura da lei, mas que entendamos, Senhor, o que representa de fato a lei dentro do teu querer, da tua vontade, dentro, Senhor, do melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, amado Deus, pedimos que cuide de cada coração, de cada vida, Senhor. Cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar, de cada necessidade, de cada dificuldade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te renove. E mais uma noite, e preparando você para viver o dia de amanhã para a glória dele, do Deus Todo-Poderoso. Amém. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. O anjo revelou a Maria que o menino Jesus, a quem ela daria à luz, seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que notícia fantástica o anjo trouxe a toda a humanidade. Incrível esse amor de Deus que se manifesta no envio do seu filho. Profundo o amor de Jesus que se fez homem para estar conosco. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, o desejo de Deus era se relacionar com ele. A Bíblia afirma que todas as tardes Deus vinha passear no jardim. Contudo, o homem desobedeceu, quebrou o pacto e foi expulso do Éden. Ele preferiu a desobediência à presença de Deus. Escolheu o caminho da morte à santa presença de Deus. O homem foi expulso do jardim, entretanto, Deus jamais desistiu de se relacionar com o ser humano. Toda a história bíblica se fundamenta na mensagem de Deus em busca do homem, uma busca tão profunda e comprometida que Deus vem pessoalmente na pessoa de Jesus para morar conosco. Jesus é o Emanuel. Jesus é a encarnação do desejo de Deus de se relacionar com o ser humano. Deus em Cristo veio habitar conosco. Ele veio a este mundo, se fez homem, assumiu e pagou na cruz a nossa culpa para nos dar o direito de estarmos sempre na presença de Deus. Agora, em Cristo, Deus está conosco e nós podemos estar com Ele.